Evangelho de Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sã doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não há muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, o outro 60, e o outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que receberam a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, outro 60, outro a 100 por um. Parábola da candeia. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire? Ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada é encoberto que não seja manifesto, e nada que se faz para ficar oculto, para não ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei aos que ides ouvir. Com a medida que medirdes, os medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice,
porque ele é chegado à ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou que com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a mais pequena das sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como a erva no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?